O jornalismo independente não deixa de ser jornalismo, né? Então, o propósito do jornalismo é trazer à tona matérias, informações, dados, histórias. O jornalismo que não tem aquele vínculo, né, formal, né, com a mercantilização das notícias e que se propõe a fazer uma abordagem diferente daquela tradicional que a gente vê na mídia, né, pautada só no ineditismo, nesses critérios de noticiabilidade. Você não precisa explicar tantas coisas, meio que o público já sabe. Eu acho que consigo pegar um exemplo claro disso nos meus primeiros meses lá na revista. Eu fiz uma matéria sobre feminismo e falando sobre as diferenças, a pluralidade, né, que não se falava sobre só um feminismo. E eu precisei explicar coisas que elas, na verdade, pareciam muito básicas para mim, que estava escrevendo como assim, nossa, todo mundo já sabe sobre isso. E, na verdade, não. Então, assim, você atinge, de fato, um outro público, né? Você sai ali, assim, você sai um pouco da bolha. Eu digo assim, que a mídia é um dos poderes e a gente tem que entender isso, sabe? Acho que passou da hora da gente entender que a mídia é um dos poderes. A gente vê aí, sabe, judiciário, legislativo e tal, a mídia é um dos poderes gigantes. Eu acredito que o objetivo é trazer um recorte da realidade mais fiel aos fatos, né? E trazer uma perspectiva mais aprofundada de problemas que, por exemplo, são abordados pela mídia tradicional de forma superficial, mas não significa que a gente não vai ser objetivo, né? Ou seja, não significa que a gente não tem um trabalho sério, um trabalho de apuração por trás daquilo, né? Então, acho que um dos desafios é fazer com que as pessoas entendam, que o mercado entenda esses nossos critérios, né? Essa forma como a gente trabalha. O impacto do jornalismo independente, eu acho que é assim, que incomoda bastante, até porque fala-se sobre assuntos que muitos lugares não falam, mas é muito pouco, é muito menor o alcance. O que eu digo assim, sei lá, se a gente pegar uma baixa audiência num veículo tradicional, a maior audiência no jornalismo independente, dependendo do que você está expondo ali. Então, é um impacto que fala para uma população muito menor, né? Mas eu acho que faz um eco muito maior nas pessoas. O grito vai ser maior, o eco vai ser maior quando eu acho que as pessoas, quando as pessoas de fato começarem a entender que ali elas precisam investir, que elas precisam se informar mais, que é possível sair um pouco mais da bolha. Eu acho que um bom exemplo de um jornalismo que consegue trazer questões que chegam em todo o país, que a Pública é um exemplo muito bom disso, Agência Pública de Jornalismo Independente, de investigativo, desculpa, porque ele sai um pouco do óbvio, né? Eu acho que o jornalismo independente não tem que brigar com esses portais de notícias, falei, com o UOL, com a Folha, enfim, não tem como brigar com esses veículos, até pela quantidade de gente, pela estrutura, pelo dinheiro, por tudo. E eu vejo a Pública como um excelente exemplo de um jornalismo independente que, de fato, consegue chegar e atingir pessoas que vão muito além da bolha que lê a Pública, porque eles não publicam, elas, né, são muito mais mulheres lá, não publicam reportagens pequenas, são reportagens de fôlego, são reportagens exclusivas, não são reportagens publicadas todos os dias. Eu acho que o jornalismo independente está nisso, é você usar os profissionais que você tem para você, de fato, ter um impacto ainda maior. Os desafios que a gente encontra é um desafio como você encontra numa redação normal, assim, tradicional. Né? Você tem direcionamentos dentro de uma empresa que vai te levar para um caminho X ou Y para uma pauta, e no jornalismo independente, você traz esse direcionamento, mas você vai ter limitações também, como, por exemplo, limitações financeiras,
limitações de até onde você vai conseguir chegar com suas fontes, até onde alguém vai querer te ouvir porque você não está dentro de uma mídia tradicional. Então, são essas outras dificuldades que eu acho que o jornalista independente ele vai enfrentar. E, em termos de alcance, é a mesma coisa. Quando você está amparado numa mídia tradicional, você conta com o alcance dessa mídia tradicional, né? Você usa essa capilaridade para falar com mais pessoas. Enquanto você, como jornalista independente, você vai trazer esse nicho, você que vai ter que fazer por conta própria essa fidelização das pessoas que... E a gente sabe que tem um problema muito sério no Brasil, acho que não só no Brasil, né? É que muitas pessoas, principalmente nas redes sociais, não leem a matéria, elas leem só o título. E aí eu acho que isso é um grande problema da mercantilização, porque é necessário, né, infelizmente, que as pessoas cliquem nos conteúdos para que aquele espaço, para que aquele veículo continue existindo. Então, acho que esse é um dos problemas. Eu acho que o maior desafio é o reconhecimento da maneira efetiva que tem toda a comunicação que a gente faz chegar.